Boa noite, Next Shalom Mafra. Cara, eu acho que eu tô com uma gripe forte. Meus ouvidos estão fechando, não tô escutando nada, cara. Eu não escutei, você escutou alguma coisa? Boa noite, Next Shalom Mafra. Ó, deu até microfonia. Boa, aí sim. Bom, eu estou feliz para a gente estar aqui mais um dia, mais um culto de jovens. Perdoa minha lentidão no falar, estou com uma gripe, estou com uma dor na garganta, mas estamos aí, firme e forte, vamos que vamos. E antes da gente começar, coloque-se de pé, vamos estar orando, abençoando esse culto abençoado, nesse momento que a gente vai ter de reflexão da palavra, momento de louvor, momento de se integrar e falar com Deus, né? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por cada um que está aqui, cada família representada. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse culto, Senhor, que seja um culto abençoado, um culto onde o Senhor vai falar através da palavra da Julie, através do louvor que a gente vai estar fazendo, através de qualquer outro período do culto, o Senhor vai estar falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Deus, agradecer por esse final de semana de Páscoa, né? A gente sabe que não foi chocolate, foi sangue. E a gente reconhece o seu sacrifício na cruz e a gente entrega a nossa vida a Ti, Pai. A gente reconhece que o Senhor nos salvou de uma vida de pecados e a gente busca cada dia mais santificação do nosso dia, Pai. Senhor, nos ajude, Senhor, a exalar o bom perfume de Cristo, exalar uma pessoa boa no nosso trabalho, na escola, na faculdade, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esse momento de culto, Pai, para que nada venha a interromper. Senhor, em nome de Jesus, repreendo todo demônio, Pai. Senhor, todo problema técnico, todo problema de microfonia, todo problema de falta de transmissão, alguma coisa do tipo, Pai, está repreendido em nome de Jesus. Que venha ser apenas bênção para nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que isso venha a ruminar nossos corações, venha a gente meditar nessa palavra, Senhor, nesse louvor, e a gente entregue, Senhor. Quebra, Senhor, nosso coração de pedra, nosso coração pesado, e coloca, Senhor, um coração de carne, um coração vivo, um coração disposto, um coração queimando por Ti, Pai, com fervorosidade, com unção fervorosa para a busca do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Paz, igreja. Vamos adorar ao Senhor? Só Ele é digno de receber nosso melhor louvor, nossa melhor adoração. Tudo que nós podemos fazer de melhor deve ser para o Senhor. Às vezes a gente faz o nosso melhor para tantas pessoas, muitas vezes para nós mesmos, e para o Senhor a gente deixa aquilo que sobrou, né? Então a gente precisa entregar o nosso melhor. Se lá no seu trabalho você é excelente, você entrega o seu melhor. Aqui na igreja você tem que ser mais do que excelente. Para o Senhor você deve ser mais do que excelente, entregar mais aquilo que você imagina que possa conseguir para Ele. Porque Ele entregou tudo para nós. Ele entregou o seu único filho para nós. Então, o mínimo que nós podemos oferecer a Ele é a nossa excelência. Amém?
Amém? Glória a Deus.
Obrigada porque o Senhor um dia nos resgatou, nos deu não só uma nova vida, mas uma nova chance. O Senhor acreditou em nós, o Senhor acredita em nós. E nós somos gratos por isso, porque mesmo quando ninguém acreditava em nós, o Senhor nos encontrou, nos resgatou, nos tirou das garras do inimigo, nos tirou do abismo do pecado. E hoje nós estamos aqui para te agradecer, amém, Senhor, em nome de Jesus. Paz, igreja. Eu queria convidar os irmãos a abrirem Malaquias 3:10. Pode colocar. Lembrei agora que o líder de jovens lá da igreja que eu estou indo lá em Curitibanos, né, que eu estou frequentando lá, ele está sempre pegando no pé do povo para levar a Bíblia de papel agora, né? Ele quer que todo mundo leve sempre a Bíblia de papel agora, por causa que o povo está perdendo o costume de deixar texto, né? Daí, pelo celular é extremamente simples, né? Mas daí o povo não sabe onde é que fica Malaquias, né? Mas, enfim. Né? Daí tem um guri que fala que ele luta Star Wars, a Bíblia dele é eletrônica. Mas ele fica louco daí, o líder. Mas, enfim. Diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Estou com a garganta meio seca, né? Mas, enfim, esse texto ele reflete muito das recompensas que Deus nos entrega quando nós decidimos realmente retribuir, né? Entregar o que é dele de volta, né? Devolver o que é dele, que ele colocou na nossa mão para nós guardarmos. Perdão. E nesse mesmo texto de Malaquias 3:10, né, o profeta Malaquias, inspirado pelo Senhor, ele meio que pega no pé do povo por causa que o povo não estava realmente entregando as coisas da maneira correta para o templo, né, e para Deus. Não estava ofertando da maneira correta. E aqui não fala só sobre a quantidade que eles estavam fazendo, fala muito sobre o coração deles no momento, né? Porque o povo, eles podiam estar no exílio, podiam estar passando por uma situação difícil, mas Deus ainda queria que eles adorassem independente, né? Não importa a nossa situação, nós temos que adorar e temos um jeito certo da gente adorar, né, a Deus. E então, uma reflexão que eu quero trazer hoje, que não importa o quão difícil esteja a nossa situação, a gente não pode deixar de honrar a Deus. Amém? Eu vou orar então, daí vai estar a Cássia aqui na frente com a cestinha, né? Vai ser colocada uma música lá no computador e daí vocês podem trazer os dízimos e as ofertas de vocês. Quem quiser fazer pelo Pix, eu imagino que ele vai aparecer ali o QR Code, né? E tem atrás das cadeiras, caso vocês precisem também, né? E caso seja para alguma finalidade específica, a gente sempre pede que vocês especifiquem, né? Escrevam lá certinho para qual destinação que vocês querem dar. Então eu vou orar e vocês podem trazer daí aqui. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, adorando em comunhão. Agradecemos, ó Pai, por mais um culto de jovens aqui nessa igreja, por mais um momento de adoração a Ti, e pedimos que o Senhor esteja retribuindo, Senhor, na vida de cada um dos que ofertarem aqui. Que o Senhor esteja abençoando, que nunca deixe faltar nada na casa deles, Senhor, e que o Senhor esteja realmente retribuindo um coração que seja honroso de verdade, Pai. Que nós não sejamos simplesmente pessoas que fazem no automático ou que não fazem nem da maneira que não deveria ser, mas que sejamos pessoas que sempre adoram em espírito e em verdade e com honra a Ti, principalmente. Em nome de Jesus. Amém.
Alguém ora por mim, pelo amor de Deus? Que todos os pregadores recebem oração. O líder está na câmera, né? Que bênção termos a Julie pregando aqui, né, queridos? Vamos orar por ela, estenda suas mãos para cá. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por cada jovem que aqui está. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem levantado essa geração. Que haja realmente, Deus, um despertamento no coração de cada um, para buscar ao Senhor em fidelidade, Pai, que eles conheçam ao Senhor em profundidade. E nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela vida de cada um dos que estão aqui. Querido Deus, que o Senhor esteja abençoando agora a vida da Julie. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor que desceu ao coração dela. Que ela seja um canal do Senhor essa noite para trazer a tua palavra ao nosso coração. E que a tua palavra encontre em cada um de nós, Senhor, um coração responsivo, um coração sedento pela tua semente, pela tua palavra, para que ela gere frutos, mas que ela não fique guardada na terra, que ela possa, Senhor, crescer, se multiplicar, dar frutos, não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas com as quais nós convivemos, seja no nosso lar, seja no nosso lugar de trabalho, seja na sociedade. Querido Deus, que o Senhor esteja usando a vida da Julie, e eu repreendo, Senhor, toda a intenção das trevas, toda ave de rapina, toda, Senhor, tentativa do inimigo de tirar a atenção que é devida ao teu nome. Em nome de Jesus, querido Deus, guarda, Senhor, cada um dos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Paz de novo, igreja. Quem está na porta pode vir já sentar aqui com a gente. E a Lê também pode vir para cá. Porque a gente fica em menos pessoas. E aí vocês ficam lá atrás. Então, aquela introdução básica, né? Como que eu cheguei a pregar aqui hoje? Um dia o Caio me mandou uma mensagem falando assim: você vai na célula? Aí eu falei que não, né? Que eu tinha aula. Estava naquela loucura de concurso e aula e tal. E aí eu falei que naquela quarta não poderia. Ele disse, é que eu ia falar para você trazer a palavra. Aí na hora eu pensei, nossa, me safei, né? Aí 2 semanas depois ele me manda mensagem para pregar no culto. E é assim. Bom, aí ele falou assim, vai ser o final de semana da Páscoa, então o tema já está dado. Então eu falei, tudo bem, vou falar sobre a Páscoa. A Páscoa, a gente sabe que é uma das principais festas cristãs. Só que hoje em dia tem-se muito comércio, assim como no Natal, né? Hoje, quando se fala em Páscoa, se você pesquisar Páscoa no Google, se você não colocar cristã atrás, só vai aparecer ovo e coelho e essas coisas. Só que a gente sabe que a origem da Páscoa não é essa, né? Essas coisas surgiram com o paganismo. Mas a Páscoa, no fim das contas, o que é a Páscoa? A Páscoa ela não surgiu quando Jesus morreu e ressuscitou. A gente comemora hoje em dia por esse motivo, mas não foi aí que surgiu. A Páscoa ela foi instituída muito antes, lá em Êxodo, no 2º livro da Bíblia. E o plano de Deus começou muito antes. A gente sempre fala isso na IDC, né? Que todo tema que a gente começa, a gente fala que lá em Gênesis, o homem caiu no pecado e o objetivo de Deus sempre foi restaurar o relacionamento conosco, com os seres humanos, né? Então, ele teve, desde o momento que o homem caiu, já iniciou o plano de Deus para que esse relacionamento voltasse. Teve Noé com a arca, teve tantos profetas depois, e profetas alertando e falando com o povo, e falando, não, olha, se convertam nos seus maus caminhos, vocês estão na idolatria, vocês estão cometendo, atraindo o mal para vocês, porque vocês estão admitindo
o culto a outros deuses, outras coisas de outras culturas que eu não mandei vocês adquirirem para vocês, né? Então, Deus fala que Ele é um Deus zeloso, né? Deus ciumento. Então, Ele quer que nós adoremos a Ele como Ele nos mandou adorá-lo, e não conforme os pagãos adoram os deuses deles, certo? Então, quando começou o plano do Senhor, a partir da queda do homem, veio Noé com a arca e uma sequência de eventos, né, até que chegasse o nascimento de Jesus. Não foi simplesmente, acabou ali em Malaquias e Deus falou, vou mandar aqui Jesus porque tudo que eu fiz não deu certo, o povo não se converteu. Não, foi isso. Desde o momento que o homem caiu, vem se formando como uma teia de acontecimentos para que chegasse até o nascimento de Jesus. Então, a Páscoa, qual que foi o contexto que a Páscoa surgiu? O povo hebreu estava há 430 anos escravizado no Egito, sob o domínio de Faraó. E o Egito, na Bíblia, ele é representação do mundo. Para nós, é representação do mundo. É a representação da escravidão, da servidão. E o Faraó é a representação da figura de Satanás, que é um governador opressor. Aí, o povo estava sofrendo, estava sendo castigado, estava sobre as garras, né, do Faraó, do inimigo, e Deus levantou um libertador, que era Moisés. Aqui, nesse contexto, é como se ele fosse a representação de Jesus, né? Então, ele e Arão, eles foram... Eu estou encurtando a história, né? Porque se for contar tudo. Ele e Arão, seu irmão, eles foram até Faraó, várias vezes tentar convencer Faraó e falar, olha, deixa a gente ir com a nossa família adorar o Senhor, deixa a gente ir só oferecer sacrifícios, enfim... Sempre uma conversa tentando convencer o Faraó. E, às vezes, o Faraó até deixava, mas ia atrás. E buscava. E é isso que Satanás faz com a gente, né? Às vezes, ele solta, e daí vê se a gente vai muito longe, vai atrás de novo. E isso estava acontecendo com o povo. Então, quando Arão e Moisés iam conversar com o Faraó ainda dobrava o castigo em cima do povo. Então, vocês estão vindo aqui e falando para ele, eles estão parando de trabalhar porque vocês estão vindo aqui conversar para sair, não sei. Então, ele dobrava a carga de trabalho, os castigos em cima do povo. E o coração de Faraó foi se endurecendo a cada tentativa de Arão e de Moisés. Então, Deus decidiu enviar 10 pragas ao Egito. O Egito era um lugar de muita, muita, muita idolatria. Tudo eles acreditavam em que era algum deus, que era sagrado, que era... Inclusive, tem, por causa da arqueologia, né, tantos estudos que a gente vê hoje, os sarcófagos, as múmias, eles enterravam os faraós com ouro, com bens, e joias, essas coisas, inclusive com servos dentro do sarcófago, servo vivo, porque eles acreditavam que quando eles morressem, eles iam passar para uma outra vida, e eles iam precisar do ouro, das joias, do servo, enfim... Então, eram muitas crenças realmente que não agradavam a Deus, né? E, quando Deus decidiu mandar essas 10 pragas, cada uma delas desafiava, digamos assim, algum deus deles. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu não coloquei todo o texto, porque do capítulo 7 até o 12, que descreve as pragas. Eu trouxe apenas alguns exemplos. Por exemplo, a do sangue no Rio Nilo. O Rio Nilo, ele era o principal rio do Egito. E ele era o que funcionava ali para as plantações, para o povo beber. Era considerado sagrado. E o deus responsável por aquele rio, Deus Hapi, acho que é assim que fala, ele era considerado o responsável pelas cheias e a fertilidade do rio, segundo a cultura deles. Então, Deus foi lá, fez surgir sangue no Rio Nilo, morreu os peixes, morreu tudo que vivia ali no rio, que é representado aqui pela fertilidade, morreu. Deus provando o seu poder sobre um deus do Egito. Aí veio a próxima praga, até que chegou a das trevas. A das trevas é a 9ª praga. Foi um ataque direto ao principal, o mais importante deus dos egípcios, que era o deus Ra. Ele era o deus Sol,
ou considerado mais importante. Então, quando Deus vem e faz, aqui a gente diz trevas, mas eu imagino que tenha sido como um eclipse, né, que a gente conhece hoje em dia, digamos assim, eu imagino dessa forma. Então, o sol sumiu, tornou-se trevas. Imagine, naquela época não existia lâmpada, essas coisas, então eles ficaram completamente na escuridão. Na escuridão você não consegue fazer nada, porque você não enxerga nem onde estão as coisas, né? Então, mais uma vez, Deus provando o seu poder acima de qualquer Deus instituído no Egito. E a 10ª praga, a última praga, foi a morte dos primogênitos, que foi um ataque direto ao faraó, que era considerado um deus. Ele era considerado um deus encarnado, e o seu filho, que seria o primogênito, ele herdaria essa divindade e o poder do faraó. Então, quando Deus ataca os primogênitos do Egito, inclusive dos animais, né, ele está dizendo que ele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, provando que o faraó, que não conseguiu salvar o seu próprio filho, não tinha poder sobre a morte e sobre a vida como Deus. Então, apesar de Deus ter prometido para Moisés que ele libertaria o povo e tudo mais, talvez Moisés tenha pensado que fosse na primeira vez. Porque Deus falou, na primeira vez que eu for conversar com o faraó, a gente vai sair liberto. E não foi assim. Foram muitas tentativas, foi um tempo. Então, Deus tinha um plano. Deus precisou mandar 10 pragas para o faraó entender o que ele estava querendo dizer, que eu sou o Deus. Não esses deuses, eu sou o Deus. Deus precisou mandar 10 pragas, matar o primogênito de todo mundo, de todos os egípcios, e os animais, prejudicando os animais também, para provar que ele era Deus, que ele era soberano sobre todos os deuses que eles poderiam ter, todas as coisas que eles poderiam acreditar, até que Faraó libertou o povo. Mas, até aí, em Êxodo 12, eu coloquei o texto aqui para acompanhar, essa palavra que eu coloquei ali, Pessá, é Páscoa em hebraico, que significa passar por cima. Passar por cima do quê, Ju? Calma, pessoal, vocês vão esperar, porque spoilers aqui, daí perde a graça, né? Mas eu coloquei já o texto aqui. Então, diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, o primeiro mês deles, dos judeus, era chamado Nissan. Era o primeiro mês, que é quando inicia a primavera. É como se fosse o nosso janeiro. Então, no caso, agora, eles estão iniciando a primavera no hemisfério norte. Para eles é Nissan, para nós é abril. E eles fazem o calendário deles de uma forma que sempre cai na mesma época, a Páscoa, todos os anos. Então, esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Aqui Deus passando as instruções para eles, o que eles deveriam fazer, porque naquele dia viria a 10ª praga. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, eles tinham que separar no 10º dia, mas sacrificar apenas no 14º dia. Continuando. Passe, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Então, Deus estava passando exatamente como Ele queria que acontecesse a Páscoa. Não era assim, pegue o cordeiro, tá, mas aí a gente frita, a gente faz cru, a gente faz assado, como que é? Não, Deus colocou tudo muito bem claro como Ele queria. Essas partes eu destaquei, depois vocês vão entender. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Então, era para ser consumido o cordeiro por completo, né? Então, não era só, tipo assim, consome ali a coxa do animal, as melhores partes e joga fora o resto. Não, era desde a cabeça até as vísceras. Não deixem sobrar nada, até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Por quê?
porque eles iam finalmente ser libertados do Egito. Libertos do Egito. Então, eles não podiam deixar nada que fosse deles, do povo hebreu, para trás. Nada. Inclusive, o resto do sacrifício, digamos assim, que eles estavam fazendo, né? Ao comerem, estejam prontos para sair. Então, como eles estavam... no dia que eles iam fugir do Egito, que eles finalmente iam sair, eles tinham que estar preparados. Por quê? Já teve outras vezes deles acharem que eles finalmente estavam libertos e o faraó ia atrás deles de novo com tudo e buscar eles. Então, eles já estavam prontos para imediatamente sair. Então, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, aqui, Deus estaria encerrando o seu juízo sobre o Egito com a 10ª praga dos primogênitos. Aqui ele estava estabelecendo, né, a sua soberania acima de qualquer outro deus que o Egito poderia ter. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Porque se não tivesse nenhum sinal, ia passar o anjo da morte em todas as casas e ia matar os primogênitos dos hebreus também. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Em outras versões, ele diz, passarei por cima. Que daí que vem o pessar. Passar por cima. Porque quando aquela casa tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passava por cima e aquela família era livrada. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Um decreto perpétuo eram coisas que Deus estabelecia para que isso não fosse mudado, cancelado, digamos assim. Então, para sempre, a Páscoa deveria ser comemorada. Porém, a Páscoa, desta maneira como ela é comemorada aqui no Antigo Testamento e no começo do Novo, não é como nós comemoramos mais hoje em dia, porque Jesus veio para mudar isso. Mas a Páscoa ainda continua. Tanto que Jesus, quando ele veio, ele comemorava a Páscoa. Ele cumpria a lei, né? Ele não cumpria como os fariseus, que usavam a lei para manutenção do seu sistema religioso, como o sábado. Os fariseus usavam mais o sábado para controlar as pessoas e dizer que só seria salvo se você guardasse o sábado, se você dizimasse isso, aquilo. Não dessa forma que Jesus cumpria a lei, mas para nos dar exemplo. Aí, pulando para o versículo 22, molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Novamente aqui, passará por cima. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Eu trouxe uma imagem, essa foi a melhor imagem que eu achei na internet, para representar aqui. Então, eles tinham que passar o sangue nas laterais e na viga superior. E se vocês notarem, isso forma o formato de uma cruz, né? Em cima e dos lados. Então, a simbologia, as promessas a respeito de Jesus já vinha desde muito antes. E essas pessoas que nem imaginavam assim, como que seria, né, Jesus. Eu acho que eles criam que talvez viria um Salvador, mas eles não sabiam como que seria. Mas eles já estavam fazendo coisas que anunciariam, mas eles nem faziam ideia. Eles não sabiam que Jesus seria o Cordeiro, né? Eles não tinham ideia do que seria uma cruz, mas eles já estavam cumprindo isso para as próximas gerações, inclusive para nós hoje em dia. Eu achei um pouco esquisita a quantidade de lamparinas aqui. Aí, os elementos da Páscoa. Os elementos da Páscoa cristã não são ovos, nem são coelhos, nem chocolate, nem qualquer outra coisa que possa surgir comercialmente hoje em dia, né? Então, o cordeiro. Ali no texto descreve que o cordeiro deveria ser um macho de 1 ano sem defeito. Qualquer sacrifício que eles iriam realizar, não só na Páscoa, mas qualquer sacrifício que você for ver descrito no Antigo Testamento,
não podia ter defeito, o animal tinha que ser sem defeitos. O sangue deveria ser passado nas vigas das portas, como nós vimos. A carne deveria ser assada e consumida por completo, o que nos mostra que nós devemos estar com Cristo completamente. Ali, quando ele fala sobre comer a cabeça do cordeiro, é que nós precisamos estar na mente de Cristo. É uma relação de que a gente não pode só querer a coxa do cordeiro, só querer a melhor parte do cordeiro, mas querer o cordeiro completamente, porque hoje em dia muitas pessoas querem servir a Cristo, querem pegar as partes que elas acham melhores da Bíblia, que acham melhores de Cristo. A parte que diz ame o próximo, as pessoas pegam. A parte que diz que ame o próximo, mesmo que você não goste dele, as pessoas não querem, por exemplo. Né? Então, continuando, o que sobrasse deveria ser queimado, nada deveria ficar para trás, como eu mencionei. E aí, em Números 9, 12, ele reforça sobre continuar fazendo a Páscoa, sobre continuar comemorando a Páscoa, para que isso se perpetuasse nas gerações, né? Então, Números 9, 12, e em Êxodo, que é o mesmo texto, 12, 46, ele diz que nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. E, paralelo a isso, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, em João 19, 36, diz, após a crucificação de Cristo, estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, algo lá de João, conectado lá em Êxodo, em Números, falando a mesma coisa, uma profecia, algo que é um símbolo, né? Algo que estava se cumprindo. Então, imagine para essas pessoas que estavam no Novo Testamento, vivendo com Jesus, que tinham acesso ao Antigo Testamento e vendo, nossa, mas isso se conecta com aquilo. Eu fico assim hoje, imagine eles naquela época. Tipo assim, esse é o Cordeiro de Deus. Ele veio morrer aqui por nós, assim como nós sacrificamos tantos cordeiros anteriormente para que nós tivéssemos perdão dos pecados por um certo tempo. Enquanto Jesus veio morrer uma única vez e todos os pecados, inclusive que a gente ainda não cometeu, já estão perdoados. Aí também tinha as ervas amargas. As ervas amargas, elas serviam para relembrar o sofrimento do Egito. E vejam como o mundo corrompe as coisas sagradas, né? Porque hoje em dia é chocolate. E chocolate é prazeroso. Chocolate é doce. Chocolate remete, né, ao prazer. Então, é uma coisa boa. É uma coisa que você gosta. Ervas amargas, não. Ervas amargas era para relembrar o sofrimento. Hoje em dia, como eu falei, nós não comemoramos dessa forma aqui que eu estou relatando, né, que isso é o Antigo Testamento, mas ainda assim é um simbolismo muito forte, porque é completamente corrompido realmente no mundo, né? E os pães ázimos ou asmos, eles eram pães feitos sem fermento. Eles ficavam tipo essa bolachinha ali. Eles eram feitos sem fermento, por quê? Porque eles iam sair com pressa do Egito. Então, eles não tinham tempo de deixar o pão fermentando, né, até assar, enfim, eles não tinham esse tempo. Então, tinha que ser pão sem fermento, mas, além disso, também o fermento na Bíblia, em algumas metáforas, ele simboliza contaminação ou pecado, né? Então, quando ele diz que era para fazer sem fermento, era como se ele estivesse deixando o velho fermento do Egito para trás. Então, não leve nada do Egito. Assim como eles não iam deixar nada deles no Egito, eles também não iam levar nada do Egito para fora, né? Porque eles estavam sendo libertos do Egito. Então, deixar a velha natureza do Egito. Aí, lá em 1 Coríntios, tem alguns textos assim, eu vou pegar um do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, aqui ele retratando o fermento como se fosse uma velha vida, como se fosse
a contaminação do pecado mesmo, né? Então, a gente deve deixar para trás esse fermento velho. Às vezes, o nosso fermento velho é um pecadinho de estimação. A gente, às vezes, acha que está bem com Cristo, vivendo uma vida conforme a palavra, enfim, mas sempre tem alguma coisinha que a gente acha que nada a ver. E aquele fermento fica ali. E ali diz que um pouco de fermento, um pouquinho, leveda toda a massa. Então, você pode estar vivendo a tua vida 99%. Às vezes, aquele 1% pode estar prejudicando a sua massa. Aí, em Êxodo 12, 11, reforçando ali a urgência deles saírem do Egito, né? O fato deles comerem estando calçados, com o cajado na mão, com o cinto, e comendo apressadamente. A Páscoa deveria ser celebrada em todas as gerações, seguindo as leis que o Senhor ordenou para esta festa. Ao celebrar, lembrariam-se que o Senhor os libertou da escravidão do Egito e de Faraó. Então, a Páscoa não era apenas ali para fazer um sacrifício, mas do povo se lembrar que Deus tirou eles do Egito. Nossa, mas eles ficaram 430 anos no Egito sofrendo. Você acha que eles iam esquecer que Deus libertou eles? Esqueceram, gente. Porque eles estavam passando fome, Deus mandou um maná, eles já começaram a reclamar e queriam voltar para o Egito. Porque lá no Egito, pelo menos, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Tá, mas vocês estavam escravizados, o faraó dobrou os castigos sobre vocês. E porque lá tinha isso ou aquilo, você quer voltar? Deus te mandou a provisão, te mandou maná, te mandou as codornizes. Ele te falou que era para você todo dia colher a quantidade certa do maná, não deixar sobrar porque no outro dia apodrecia. E, se você não acordasse cedo o suficiente, você perdia também, porque o maná, depois de uma certa hora, derretia. Então, Deus instituiu essas coisas para ensinar as pessoas. Mas eu lendo esse texto, eu falo, meu Deus, o povo é muito ingrato. Eles estavam passando fome, eles clamaram a Deus, Deus mandou. E daí, de repente, não era suficiente, não gosto mais. Só que às vezes a gente é assim. Às vezes a gente está pedindo para Deus uma solução, e Deus manda aquela solução, e depois de um tempo você fala, mas não era isso que eu queria, não é mais o que eu quero. E não sei o quê. Não que a gente não possa mudar de ideia ou pedir algo melhor para o Senhor, conforme as nossas necessidades vão mudando. Mas, a partir do momento que a gente enxerga isso trata isso com ingratidão, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, que um dia foi um pedido de oração, estamos errados, estamos agindo igual o povo hebreu no deserto. Tanto que eles ficaram 40 anos no deserto, rodando. E não era para eles ficarem 40 anos lá, né? Aí diz assim, celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No texto de Êxodo 12, tem muitos versículos falando do fermento, inclusive que quando eles fossem comemorar a festa do fermento, que eles nem tivessem em casa. Não é assim, não façam pão sem fermento. Nem tem em casa. Porque se por acaso alguém acabar consumindo alguma coisa com fermento, vai ser eliminado do povo. Eu vi que tinha muitos versículos enfatizando isso, do fermento. Ele é um texto grande, e no mesmo texto, ele fala ali sobre perpetuar nas gerações, que quando os filhos perguntassem por que a gente faz isso, por que a gente comemora, que fosse explicado a história. E até hoje a gente tem isso, né? Até hoje nós somos ensinados, aprendemos de alguma forma o que é a Páscoa, o Natal, essas datas que são mais importantes assim no cristianismo. É passado e é algo que é perpétuo, que não encerra, porque Deus mandou que fosse assim. Então, até hoje, nós devemos passar de geração em geração. O porquê que é comemorada a Páscoa, por que Deus instituiu isso, qual que é o significado? Porque, como eu falei, hoje em dia, a galera só pensa ovo de Páscoa, chocolate, coelho, enfim, mas elas nem sabem o que realmente é Páscoa. Nem sabem o que é o significado da palavra Páscoa, né? Então, é muito importante que a gente passe isso para as gerações. Aí, seguindo, quando ele fala aqui que a Páscoa deveria ser celebrada, quando eles fugiram do Egito,
tiveram estrangeiros que fugiram junto com eles, pessoas que não eram do povo hebreu. E aí tem no texto falando que os estrangeiros não deveriam participar da Páscoa, porque era algo para os judeus, para o povo hebreu. Mas que, se fosse para participar, se eles quisessem participar, então que todos os homens da família fossem circuncidados. Porque naquela época a circuncisão era um símbolo de aliança entre Deus e o povo. Então os homens deveriam ser circuncidados. Então, quando um estrangeiro chegava até o povo hebreu, se ele quisesse permanecer e participar das coisas do povo hebreu, fazer sacrifícios e qualquer coisa, eles tinham que ser circuncidados e os homens da família também. Então, se eles quisessem participar da Páscoa, eles teriam que ser circuncidados. Isso como aqui na velha aliança, né? Aí, Jesus comemorou a Páscoa? Comemorou, né? Em Lucas, eu peguei alguns exemplos aqui. Em Lucas 2, do 41 ao 43, diz que os pais de Jesus, todos os anos, iam a Jerusalém comemorar a Páscoa. Nessa ocasião aqui, foi a ocasião em que eles perderam Jesus, né? Então, como que eles iam até Jerusalém? Porque naquela época era como o lugar para adorar, né? Jerusalém. Então, as pessoas tinham que se locomover até Jerusalém para adorar, fazer sacrifícios, enfim. Então, as pessoas elas não iam, tipo, vai eu aqui e a minha família. Eles iam em muitas pessoas. Era, tipo, caravanas. Eram muitas famílias juntas que iam até Jerusalém. E eu fico pensando nessa história. Como assim eles perderam Jesus? Como assim, lá numa altura do caminho, eles perderam Jesus? Porque se fosse a minha mãe, enquanto todo mundo não tivesse dado a mão, não saía. Aí eu fico pensando, mas como que eles foram perder Jesus, né? Enfim, mas diz a história que foi isso. E eles foram perguntando para as famílias, né? Você viu Jesus? Você viu? Porque às vezes a criança foge brincar com outras crianças, ou enfim. Mas eles perguntando para os parentes, para as famílias próximas ali que estavam juntos, vocês viram Jesus? Viram Jesus? E ninguém tinha visto Jesus. Eles tiveram que voltar para Jerusalém. Eles levaram 3 dias para encontrar Jesus. E ele estava junto com os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Ele tinha 12 anos. Então, imagine uma criança de 12 anos. Eu estava aqui no... Como assim vocês não sabiam onde eu estava? É óbvio que eu ia estar aqui na casa do meu pai. Ele basicamente falando isso. É claro que eu ia estar aqui na casa do meu pai. E ele conversando com os mestres. Imagina, os mestres da época eram as pessoas que ensinavam o povo a respeito da lei. Eram as pessoas que monitoravam também, como eu falei, do sistema religioso. Eram eles que tinham esse papel no povo. E Jesus, uma criança de 12 anos, resolveu sentar para escutar eles falando. Eu não imagino uma criança de 12 anos parando para escutar um mestre falando. É muito difícil, porque criança não liga muito para essas coisas, né? Mas ele estava lá. E quando a Maria perguntou, por que você fez isso com a gente? Ele disse, é claro que eu estaria na casa do meu pai. Então, Jesus cresceu nesse meio, sendo ensinado no caminho da lei, né? Então, essa responsabilidade dos pais dele de todos os anos levar, participar da Páscoa, ali eles estavam cumprindo aquilo de passar de geração em geração. Mesmo que ele fosse Jesus, e uma vez que ele veio ao mundo como humano, ele tinha que aprender as coisas, né? Então, ele cresceu, ele foi educado como um ser humano. Tanto que o ministério dele estima-se que começou apenas com 30 anos. Né? Ele teve, basicamente, 3 anos de ministério. Não foi, nasceu com 10 anos, ele já estava lá curando as pessoas. Ele passou por um processo, assim como todos nós passamos. Né? Em João 2,12, também, ele estava no início do ministério, próximo à Páscoa. É no mesmo capítulo que ele realizou o primeiro milagre de transformar a água em vinho. Foi quando ele expulsou os cambistas do templo. E tem outros exemplos, né? E, claro, que a última ceia, né? Só que a última ceia foi diferente. Meu Deus, é verdade. Carta grossa.
Eu ainda coloquei 2 slides com esse nome. A primeira ceia. A última ceia só lá. Enfim, a primeira ceia, a última Páscoa. A última Páscoa, a primeira ceia, Jesus estava próximo de completar a sua missão aqui na Terra como Deus encarnado. Então, ele tinha um objetivo, ele literalmente veio para a Terra para morrer. Então, ele viveu um pouco, fez a sua obra aqui na Terra, teve seu ministério, e ele veio para morrer. Esse foi a finalidade dele ter vindo para cá, para se sacrificar por nós. Então, quando ele instituiu essa nova forma de comemorarmos a Páscoa, foi justamente ele dizendo que ele estava cumprindo o que ele veio para fazer. Finalmente, o Cordeiro de Deus estava vindo se entregar em nosso lugar. Por quê? Para muitos, aquilo era só a gente chama de sombra, que era uma ideia do que iria acontecer no futuro. Então, por exemplo, se eu estou aqui, a minha sombra é uma ideia de quem sou eu, mas não sou eu. A minha sombra é a minha sombra, ela não tem pele, ela não tem cabelo, eu só sei que é uma sombra. Então, é uma ideia de quem eu sou. Então, o povo judeu, eles viviam com uma ideia do que seria esse Salvador, do que seria esse Cordeiro que tanto se falava, até que João Batista começou a apontar Jesus como o Cordeiro de Deus. E é ali que começou o bafafá, como se diz. Então, ali que começou a dizer que, finalmente, uma pessoa, algo físico, algo que não era uma sombra, se chamando Cordeiro de Deus. Não era mais tipo um cordeiro. Era uma pessoa chamada de Cordeiro de Deus. Finalmente, a profecia estava se cumprindo. Então, Jesus vivendo o seu ministério até que chegou essa ceia. E ele estava cada vez mais perto de ser sacrificado e redimir a humanidade e criar finalmente uma nova aliança, restaurando o nosso relacionamento com Deus, que era o objetivo de Deus com esse plano desde o Jardim do Éden. Então, em Lucas 22, a partir do 15, diz: E disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Ele não pegou uma coxa do cordeiro e falou: Isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Ele pegou um pedaço de pão. E ele é o pão da vida. Então, ele pegou um pedaço de pão e falou: Isso aqui é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, façam isso em memória de mim. Na Páscoa, anteriormente, não dizia: Façam isso em memória de Jesus, porque Jesus não tinha vindo. Era em memória da libertação deles do Egito. E aqui, hoje, nós comemoramos a memória de Jesus, que é o nosso Salvador libertador. Aí, em Isaías, aqui falando de que Antigo Testamento e Novo Testamento, Isaías, ele tinha as sombras, também. Ele não tinha visto Jesus. Ele era profeta, então ele tinha as profecias, mas ele não tinha Jesus. Mas ele descreveu de uma forma como se ele tivesse Jesus, como se ele já tivesse lido a história de Jesus. E ele diz assim, num pedaço do capítulo: Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Isso não tinha acontecido ainda. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Ele não reclamou, Como um cordeiro
foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Então, aqui novamente a figura do cordeiro, mais uma vez, Isaías trazendo uma profecia, trazendo uma sombra um pouco maior para quem viria depois. Então, quem estava vivendo após esses acontecimentos aguardava ansiosamente. Quem que é esse cordeiro que vai ser transpassado? Como que essas coisas vão acontecer? E aí, a Páscoa apontava para o futuro. Essa Páscoa do Antigo Testamento, ela apontava para algo que ainda iria acontecer. Claro, eles faziam isso em memória de que foram libertos do Egito, enfim. Mas para quem vinha depois, ou estava vivendo naquele momento, era uma promessa do futuro. A Páscoa apontava para o futuro. Jesus viria e entregaria sua vida em nosso favor. Já a ceia aponta para o passado, para nós. Jesus já veio, já se sacrificou e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo assim o plano que Deus criou para restaurar nosso relacionamento com Ele, para que o véu se rasgasse e hoje tivéssemos acesso ilimitado à sua presença e à sua graça. Então, antes eles comemoravam a Páscoa, eles tinham que sacrificar, eles tinham que esperar uma vez por ano o sacerdote entrar no Santo dos Santos para que tivesse acesso à presença, e ainda assim tinha que estar tudo certo, porque senão ele podia morrer. Então, era muito difícil, porque uma vez o relacionamento quebrado com Deus, criou-se um abismo entre o homem e Deus. Por isso que era tão difícil o acesso ao perdão, o acesso à presença de Deus. Era necessário que sacrificasse animal para que você conseguisse ter perdão de algum pecado. E hoje em dia a gente não precisa fazer nada disso. E ainda assim, muitas vezes a gente acha difícil. A gente acha difícil viver para Cristo, a gente acha difícil cumprir a obra, cumprir o que Ele pede para a gente fazer, cumprir os mandamentos, fazer o que Ele pediu para a gente fazer, a gente acha tão difícil. Mas se a gente tivesse que ter um cordeiro sem defeitos para sacrificar e fazer tudo certinho, eu tenho certeza que a gente acharia muito mais difícil. Hoje em dia, depois que Cristo morreu e ressuscitou, e o véu se rasgou, é como se aquele abismo fosse fechado e a gente tivesse livre acesso ao Senhor. Então, hoje eu não preciso esperar uma vez no ano o sacerdote. Está tudo certo e entrar lá no lugar santíssimo. Hoje, a qualquer momento, eu posso fazer isso. Pela graça do Senhor. Porque Ele resolveu se entregar. Ele não tinha obrigação nenhuma. Imagine para você sacrificar um filho teu. Às vezes, Deus pede para a gente sacrificar pequenas coisas e a gente não quer entregar. Às vezes, a gente não quer entregar um relacionamento, a gente não quer entregar um trabalho, uma amizade, não quer entregar algo que a gente precisa entregar para o Senhor. Mas Deus entregou o único filho dele. Assim como quando Deus pediu para Abraão que sacrificasse Isaque. Ele podia falar, poxa Deus, eu esperei 25 anos para que essa promessa se cumprisse. Eu já estou velho, eu esperei 25 anos, o Senhor me prometendo que eu teria uma descendência que eu não poderia contar. Para agora o Senhor me pedir o Isaque em sacrifício. E ele foi sacrificar o Isaque, porque ele entendia que o Isaque não era dele. Ele entendia que ele tinha que era de Deus, que ele tinha que entregar, independente, porque ele já tinha ganhado de Deus o cumprimento da promessa. E para Deus, sacrificar o seu único filho também, não é como se fosse assim, fácil. Porque, afinal, Deus já sabe de todas as coisas, Ele já sabia que dá tudo certo. Não é bem assim, né? Então, a gente precisa aprender a sacrificar e entregar as coisas que Deus nos pede também. Porque, às vezes, são coisas muito pequenas, que a gente emprega um valor muito grande, que não corresponde. E a gente não tem a totalidade, a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não tem uma visão geral daquilo. Então, muitas vezes, entregar aquilo é para que venha algo melhor na frente, ou porque você tenha um livramento, ou que Deus te ensine algo com aquilo. Hoje vivemos uma nova aliança através de Cristo. Então, antes,
para que os estrangeiros, os trabalhadores temporários, ou qualquer pessoa que fosse fora do povo hebreu, ou que fosse do povo hebreu e não fosse circuncidado, para que eles participassem das coisas do povo, das coisas de Deus, eles tinham que ser circuncidados, porque era a aliança que eles tinham naquela época. Só que hoje, na nova aliança, isso não existe mais. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, Jesus veio para morrer uma única vez por todos. Quem está no passado, quem está no presente, quem ainda nem nasceu. Jesus já veio para cumprir isso de uma vez por todas. Então, hoje não precisamos mais fazer sacrifícios todas as vezes para ter nossos pecados perdoados, porque Ele perdoou a maldade. E Ele não só perdoou, como Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Se Ele não se lembra dos nossos pecados, então nós também não devemos nos lembrar dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, confessamos e deixamos. Porque o acidente na vida de um cristão, a partir do momento que ele aceita Jesus e entende isso aqui, tudo que eu estou falando, que ele entende que Jesus veio, entregou a sua vida, abriu mão da sua divindade, ele morreu por nós. A partir do momento que você entende isso, você não quer mais viver o pecado. E o que você viveu, você se arrepende completamente, você não quer nem pensar naquilo. Às vezes o inimigo vem e quer ficar jogando culpa, né? Ah, mas lá, tantos anos atrás, você fez isso, você fez aquilo. Só que a gente já se arrependeu, a gente já confessou. Se o Senhor não se lembra, então nós também não devemos ficar lembrando dos nossos pecados. Porque Ele já pagou o preço. Amém? Chamando nova esta aliança, Ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Somos convidados a viver a nova aliança e não retroceder mais ao Egito, sua escravidão e o governo opressor de Faraó. Somos convidados a não retroceder ao Egito, a sua escravidão e o governo de Satanás. Em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Com a nova aliança, o acesso é para todos. Então, aqueles que antes precisavam ser circuncidados para ter parte das coisas de Deus, agora é livre acesso. Então, aquela aliança antiquada tinha esses pontos. Uma vez que ela ficou para trás, como diz o texto aqui, está a ponto de desaparecer. Ele tornou antiquada a primeira aliança. Então, Ele criou uma nova aliança para que essas coisas fossem ajustadas. Então, hoje, qualquer pessoa tem acesso ao Pai. Os gentios, aqueles que ainda não creem, não acreditam, até quem acha que Deus não existe, tem acesso. Porque uma vez o acesso liberado, qualquer pessoa pode conhecer, ter a oportunidade de conhecer a Cristo, ter acesso àquilo. Antes, com acesso restrito, talvez aquela pessoa nunca ouvisse nem falar.
de Cristo, da sua obra, ou enfim, das obras de Deus. Mas hoje o acesso ele é liberado. Então, para aquela pessoa que você olha e às vezes acha que não tem solução, não tem mais salvação porque você acha ela uma pessoa ruim, tem acesso para ela. Ela só não sabe ainda. E é o nosso papel anunciar esse acesso. Porque às vezes as pessoas nem sabem que tem acesso. Às vezes as pessoas acham que a igreja é para quem já está salvo, somente. A igreja é para quem já é crente a vida inteira, a igreja é para quem já conhece. E não é. A igreja é para todo mundo. Quem está nos seus primeiros dias de vida na fé, quem já está há muitos anos, quem já saiu, mas voltou tantas vezes, também é um lugar. Então, é um acesso para todos. Em Gálatas 5, de 4 a 6, diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Porque nós não somos justificados pela lei, né? Mas sim por Cristo, pelo sangue de Cristo. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Jesus é a nossa Páscoa. Não é coelhinho, não é ovo de Páscoa, não é chocolate, mas Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Por que nós não temos uma cruz com Jesus pendurado? Por que a gente não usa crucifixo? Porque Jesus não está naquela cruz. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. E na nova aliança, nós esperamos a volta de Jesus. Nós não esperamos que as sombras se materializem finalmente. Isso já aconteceu. Nós esperamos que ele apenas volte. Então, quando o anjo da morte via o sangue nos umbrais das portas, ele sabia que ali ele não podia entrar, ele não podia causar nenhuma morte. E quando o inimigo, ele olha para as nossas vidas e ele vê o sangue de Jesus, ele passa por cima também. E é isso que significa a Páscoa. A Páscoa, ela é a transformação de vida que Jesus trouxe para nós. Essa nova chance, que às vezes eu falo aqui, porque eu sinto como se fosse uma nova chance mesmo. Ah, mas você já nasceu na igreja, você sempre foi crente. Não é bem assim, porque nós já nascemos com a natureza do pecado. Todos nós já nascemos condenados ao inferno. Mas nós precisamos decidir aceitar a Cristo e ter essa mudança. Não é porque nossos familiares, nossos pais são cristãos que nós estamos salvos. Até porque o contrário seria injusto. Né? Se os meus pais não fossem cristãos, talvez eles não sejam nunca, então eu nunca serei salva. Então não é por obras, não é porque a sua família é isso ou aquilo, é por quem Cristo é. Não é por quem nós somos, não é por quem a nossa família é, por quem o nosso pastor é, não é por quem os nossos irmãos da igreja são, mas o centro é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Todas essas linhas que se formam, esses textos que se ligam, esses símbolos que se ligam, do Antigo e Novo Testamento, tudo converge para Cristo. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Amém?
do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há
nos fortaleça naquilo que é fraqueza para nós, aquilo que nós achamos que não conseguimos, que nos falta capacidade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode realizar a obra em nós, pode realizar o milagre. Nós cremos que o Senhor tem poder sobre nós. E nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor escolheu um dia abrir mão da sua divindade. O Senhor escolheu um dia abrir mão da sua glória para estar conosco na terra, nos ensinar, nos deixar, Senhor, um modelo a ser seguido. Cria em nós, Senhor, o teu caráter. Cria em nós, Senhor, o fruto do Espírito. Que nós sejamos como Cristo. Que nós sejamos, Senhor, amorosos, generosos, bondosos. Que nós sejamos fiéis ao Senhor em todos os nossos dias. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos proteja, nos guie, nos oriente, nos dê sabedoria. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós somos tão gratos, Pai. Em nome de Jesus. Melhor que a vida é o Teu amor. Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o Teu amor. Aleluia. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Acho que não só com uma teologia, né, que ensinou bastante, né, quem não conhecia a história, né, tá na internet, o pessoal que não conhecia também vai ver isso daí mais futuramente, vai, eu lembro daquela história que a Júlia contou naquele culto, que era assim que funcionava a Páscoa, né? Que não foi coelho da Páscoa, não foi chocolate, e sim foi sangue e cruz, né? E não tenho palavras para dizer o quão essa palavra falou comigo, né? Eu sei que eu tenho certeza que falou com vocês também, né? Não quero estender mais, porque agora nós temos mais fogo, porque agora vamos para a vigília. Então, você que está aqui, já fica para a gente, né, estar orando juntos. A gente está num período de avivamento, né, nesse ano. Então, mais do que óbvio, ficar em vigília, eu acho que é a melhor coisa do mundo, ficar em oração, né? Então, em nome de Jesus, vamos lá, eu preciso de ajuda, porque eu não estou bem na garganta. Ai, vamos lá? Não, calma, não vou desmaiar. Não vou desmaiar. Eu acho que não. Calma. É, isso aí. Shalom 2026. Que xoxo. É o contrário, 2026, Shalom, avivamento. Aí, ó. É que é profissional, né? Né? 2026, Shalom, Avivamento! Amém. Fechou.